vou abrir aqui, ó, um código em C# para vocês olharem. Por que eu utilizo o C# como referência, gente? O C# e o Java, volto a dizer, são as melhores linguagens que eu já trabalhei com relação à orientação a objetos. A forma que eles trabalham com orientação a objeto é muito madura. E eu vou abrir aqui, ó, só classe que é padrão da Microsoft. Olha aqui, ó. Uma que é padrão da Microsoft, tá vendo? Essa startup. Tá vendo? Ela tem o namespace e ela tem aqui, ó, uma classe e você não vê nenhuma função fora de classe. Nenhuma. Todas elas estão dentro de classe. Tá vendo? Tem uma função pública aqui, um atributo público aqui, uma propriedade pública aqui, né? Ó, função, tá vendo? E, ó, tudo dentro da classe. Ó, namespace e dentro da classe. Como é que você faria isso em JavaScript, gente? Dessa forma aqui, ó. Vou pegar aqui o meu Sublime. Ó, você faria em JavaScript isso aqui, ó. Criaria um namespace, por exemplo, você poderia até isolar o seu conteúdo em uma função. E aí, peraí. JavaScript. E aí aqui dentro você pode fazer as suas coisas. Então, sei lá, estou isolando isso aqui numa função, executando essa função. E aí aqui eu colocaria algumas informações. Vamos lá, por exemplo, um namespace. Então, colocaria uma constante. Essa constante aqui eu chamaria de, sei lá, vou colocar igual está aqui, ó, aula YouTube, aula API YouTube, tá vendo? Então, coloquei essa constante aqui. Basta eu criar ela com hash, tá vendo? Criei ela como hash. Na realidade aqui como constante vai dar problema. Não, deixa eu ver uma coisa. Acho que eu consigo colocar dados dentro dela. Peraí. Vou pegar com direito aqui, inspecionar. Ver se eu vou ter que usar um let, uma constante aqui mesmo. E aí eu pego isso aqui. Ponto nome igual a teste. Opa. Assim. Então, o que acontece? Eu venho aqui, ó, e começo a colocar funções aqui dentro. Então, pego esse objeto aqui, ponto, coloco uma função agora chamada aula. Ó, vou colocar igual essa daqui, ó. Opa. Igual essa daqui, ó. Startup. Então, sei lá, vamos supor que eu vou criar aqui uma classe da forma como o Vanilla faz. Então, colocar isso aqui é igual function, né? Poderia colocar igual function, né? E aí, aqui eu colocaria os meus atributos. This.nome, por exemplo, igual alguma coisa. Ó. Então, teria aqui alguns atributos dessa classe. E teria aqui alguns métodos dessa classe. Então, sei lá, Danilo igual function. E aí aqui eu teria um método aqui, entendeu? Então, aqui, ó, tem um namespace. Desse namespace eu tenho uma classe. Tá vendo? Então, como se eu estivesse fazendo isso aqui em JavaScript. Então, ó, em C#, você tem uma classe aqui que tem uma injeção de dependência, ou seja, eu mando a configuração injetando essa dependência para dentro dessa classe e dentro dessa classe eu trato essas informações, tá vendo? Então, é basicamente isso aqui que eu tenho nesta minha configuração de classe. Vou abrir um outro aqui, ó. Esse é o programa inicial, ó. Tá vendo? Nenhuma função fora de classe, orientação a objetos. Eu vou abrir aqui, ó, esse host aqui para a gente ver. Ó, ou a declaração dela para a gente ver. Não vai dar, deixa eu ver se o link eu consigo entrar. Não vou conseguir aqui. Vou abrir um controller. Ó, abri um controller. Olha lá, ó. Namespace, assinatura, classe, assinatura, método de classe, tá vendo? Nenhum método espalhado. Então, assim, quais são as linguagens que eu mais vejo separado essa parte? Por isso que muita gente via o JavaScript com o olho torto, né? E muita gente via o PHP com o olho torto. Vocês já viram falar de tipo, PHP? Já viram muita gente falando isso? Tá vendo o Wagner balançando a cabeça aí? É justamente por quê? Porque o PHP, gente, vocês conseguem fazer coisas assim. Ó, vocês conseguem vir aqui no PHP. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir um sistema de uma pessoa que eu dei consultoria e vocês vão ver aqui totalmente funcional. Ó. Funcional não, totalmente procedural. Então, ó, olha lá, você tem arquivos que você tem alguns includes, isso aqui é código PHP, tá? Ó.
e você tem, ó, arquivos que você tem funções, ó, quer ver? Request, ó, aqui, ó, é só arquivo de funções, cadê? Request não, include aqui, ó, só funções, uma função aqui, ó, esse não, aqui, uma função, tá vendo? Outra função, igualzinho você fez aí, Edson, tá vendo? Ó? Outra função, outra função, outra função. Isso aqui não está orientado a objeto, tá vendo? Se tivesse orientado a objeto, você teria uma classe aqui em cima que funciona também no PHP, né? A classe, o nome da classe, funções, né? Funções, e aí você poderia ter aqui dentro, ó, uma função igual está usando aqui, e aí você poderia falar se essa função é estática ou se ela não é estática. Tá vendo? Você poderia falar se ela é pública, privada. Oi? Função gigantesca essa daí com login. Então. Então, tá vendo? Já é bem grande mesmo. Ou seja, então, ele não fez isso orientado a objeto. Então, o PHP, ele é muito flexível, né? Por ele ser muito flexível, algumas pessoas olham por torto com ele, porque existem pessoas que começaram a aprender uma técnica e pararam naquela técnica e saíram construindo sistemas, né? E aí, quando a pessoa sai construindo um sistema assim, e não ver tudo, né? Aquele aluno que começa, por exemplo, ver a minha aula do canal. E ele começa a ver a aula, ver a aula, ver a aula, e começa a ver como é que constrói uma aplicação console, e para na aplicação console, e começa a fazer todos os softwares em console, achando que só console existe. Ou então aquele aluno que vai até a aula de aplicação desktop, começa a vender software desktop até umas horas e ignora que a aplicação web existe. Ou então aquele aluno que vai até o Webforms e esquece que existe API, esquece que existe MVC. Então tem toda uma evolução, gente. Até aquele aluno também que já vai diretamente para o MVC e nunca ouviu falar de aplicação Windows, não tem ideia do que é a aplicação console, né? Ou seja, tem todo esse caminho para você seguir. Então o PHP ele é desse jeito porque ele é muito flexível. Você consegue criar programação orientada à função, né? Ou seja, uma programação funcional, você consegue fazer orientação a objeto e tudo mais. E o JavaScript também é desse jeito. O JavaScript você consegue fazer um código organizado orientado a objeto, você consegue fazer um código separado. Já no Java e no C Sharp, meu amigo, tudo que você tem que fazer com eles tem que ser orientado a objeto, porque a plataforma, a IDE e os templates que você tem para trabalhar com essas duas linguagens é orientado a objetos. Então, por isso que o pessoal olha já com um olhar melhor, assim, quando você está falando de C Sharp. Por isso que o pessoal olha com um olhar melhor quando está falando de Java. Por isso que os javeiros e os C Sharpzeiros são os caras, né? Tipo, pô, a gente é profissional, né? Você já deve ter visto isso também. Agora, vocês estão vendo isso das outras linguagens é justamente por esse conceito. Pessoas que começam a ver um tipo, programam nesse tipo para resolver um problema e aí esquecem que existem outras técnicas. Mas aí, voltando a dizer, você não deve colocar a linguagem de programação na frente do ser humano, tá? Então, eu volto a dizer isso. Se você, obviamente, quiser ser um programador bem-sucedido, se o seu objetivo é esse, então esse é o meu conselho para você. Agora, se o seu objetivo é ser somente um programador, cagador de regra, ou seja, um programador que quer falar que você é fodão, tudo bem, não há problema com relação a isso, mas talvez você seja um profissional que não vai ganhar tanto dinheiro assim. Então, eu estou falando isso para vocês porque experiência própria de vivência que eu já tive de outros profissionais. Então, voltando a dizer com relação a isso, você, quando está no PHP, você tem ali algumas formas de trabalhar diferente. Quando você está no JavaScript, você tem algumas formas de trabalhar diferente, mas é importante vocês saberem que existem diversas técnicas.